Estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde em mais um bloco. E hoje o nosso tema é um tema atualíssimo. Microcefalia, este sintoma que está afetando muitos brasileiros, uma porção grande no Nordeste do país, sobretudo em Pernambuco, e que está gerando várias informações que nós precisamos desmistificar e saber o que de fato acontece. E para isso hoje nós contamos com o médico pediatra Tadeu Fernandes, que hoje veio aqui esclarecer para nós todas as nossas dúvidas e nos dar dicas de como nos prevenir. Doutor, o danado do mosquito, ele traz em si a capacidade de reproduzir doenças de 3 tipos. E a Zika vírus é a causadora da microcefalia. Mas esse mosquito, ele tem um comportamento, né? Ele tem um modo próprio de se multiplicar, de viver. Então, como que isso acontece no mosquito para que a gente possa entendê-lo e assim distanciá-lo das nossas casas? A primeira coisa interessante é que, nem eu disse, o macho, ele não pica o ser humano. O macho se alimenta de frutas, de flores. Essa é a alimentação do macho. É somente a fêmea que pica e suga o sangue. Só que tem uma curiosidade. Ela tem uma autonomia de voo de 100 metros. Então eu vejo muito paciente falar assim: doutor, meu quintal está lindo, não tem nenhum depósito de água. E eu pergunto: e o seu vizinho do lado direito? E seu vizinho do lado esquerdo? E seu vizinho da frente? E seu vizinho do fundo? E num raio de 100 metros. Então, se você mora no número 100 da sua rua, você tem que olhar desde o número 0 até o número 200 na sua frente, do seu lado e no seu fundo. Porque este é o raio de ação do mosquito. E é bastante amplo, 100 metros. 100 metros é bastante amplo. Por isso que a gente fala tanto, que é uma ação coletiva. Porque não adianta você cuidar da sua casa e seu vizinho da frente não tomar o cuidado, ter depositário de larvas do mosquito lá. Como é que funciona? A fêmea deposita os seus ovos somente em água estagnada, esses ovos viram larvas e as larvas viram adultos, machos e fêmeas. E as fêmeas saem voando à procura do seu alimento, que é o sangue, para chupar o sangue humano, e é assim que eles transmitem a doença. Uma curiosidade: a fêmea do Aedes, ela tem hábitos diurnos. A grande horário que ela pica o ser humano é no começo da manhã e principalmente horário vespertino, naquele finalzinho da tarde, na transição do dia para a noite. E lembrando que o Aedes não pica à noite. Então, à noite ele dá o descanso. Ele dorme. Ele tem hábitos diurnos. Então, doutor, aqui vem uma pergunta que ela vai ao encontro dessa questão que o senhor acabou de falar. A dona Francisca Moreira de Souza, ela é de Campinas. Um grande abraço à senhora dona Francisca que está aí nos acompanhando. Ela diz o seguinte: as substâncias usadas no repelente, elas não podem também passar para a corrente sanguínea algum tipo de consequência e ocasionar doenças futuras, pois é um veneno, já que é químico? Excelente pergunta, Francisca. É por isso que nós estamos falando. Esse mosquito tem hábitos diurnos. Então, se aplicado durante o dia, é uma proteção. Mas à noite, não precisa. Porque à noite, o Aedes não vai picar à noite. Daí muitos vão mandar: mas tem o pernilongo. Olha, hoje em dia a mordida de pernilongo está até bem-vinda. Que seja um pernilongo, né? Menos pior, né? Menos pior, porque ele não vai causar doença nenhuma. Então à noite vai ter o pernilongo que vai picar, tudo, mas não vai transmitir doença. Então, o uso do repelente, nós estamos restringindo ao período diurno, tá? E já está liberado pela própria Anvisa, pela própria entidade médica, o uso em gestante. Todas as gestantes podem utilizar atenção agora, esses repelentes aprovados pela Anvisa, que vem com o selo de qualidade, vem com o número de autorização da Anvisa.
Isso é muito importante. Esses podem ser utilizados, que tem lá o tempo de ação, tem de 2 horas, tem de 4 horas, tem de 6 horas. Então veja o tempo de ação e esse pode ser utilizado por gestantes, por adultos e muita atenção agora. Crianças somente a partir de 6 meses de idade. Não pode usar, em hipótese nenhuma, repelente em crianças abaixo de 6 meses de idade. Por quê? Porque esta película que nós temos na pele, chamada camada córnea, que é uma camada de proteção para que substâncias externas não penetrem, não está formada ainda no bebê abaixo de 6 meses. Então, se você passar o repelente numa criança abaixo de 6 meses, você vai haver uma penetração quase que total da substância, cai na corrente sanguínea e pode realmente ter E intoxicação. não há, de modo algum, nenhum tipo de repelente para criança de 0 a 6 meses. Nenhum. E aí começam os mitos e as lendas. Tem uma história, gente, por favor, que essa daí todas as mães perguntam. Colocar um cravo na água e deixar de molho o cravo na água até amanhã e amanhã você toma um banho com a água do cravo. Gente, não funciona. Vela de citronela, não funciona. Óleo de andiroba, não funciona. Comer inhame, não funciona. Comer alho, não funciona. Tomar complexo B, não funciona. E a gente vê várias correntes na internet, várias conversas. Olha, come inhame, que inhame faz bem. Deixa eu explicar essa história do inhame, do alho e do complexo B. E até uma outra coisa muito curiosa, padre. A fêmea, por que ela pica uma pessoa e não pica a outra? Todo mundo pergunta isso. Resposta, ela é atraída pelo odor das pessoas, pelo cheiro das pessoas. Já está provado, se você tem mania de se colocar um monte de perfume de manhã, isso nessa época de dengue, zika, é mal, porque o perfume atrai Pessoas perfumadas atraem a zika. a zika. Por quê? Porque ela é atraída pelo cheiro. Então tem cheiros que atraem e tem cheiros que repelem. Está certo, se você comer inhame, o cheiro do inhame repele o mosquito. O alho repele o mosquito. Aquele cheiro do complexo B repele, mas em altas doses. Então você teria que comer quilos de inhame num dia para você conseguir repelir o mosquito. Quilos de alho para você repelir o mosquito. Altíssimas doses, dose até tóxica de complexo B para repelir o mosquito. Então, isso é uma lenda. Essa história de passar óleo no corpo de andiroba, a gente vê muita pessoa embalsamada com óleo de andiroba. O mosquito não pica realmente, mas esse excesso de óleo, daqui a pouco, ele é absorvido pela própria pele e já não fica mais nada, o mosquito vai lá e pica. Então são coisas, medidas assim, heróicas, que não vão ter resultado nenhum prático. Então cuidado com essas lendas. Outra dica, aproveitando a época da dica. Estou vendo o padre de preto, né? Sabia que a roupa preta atrai o mosquito. A roupa branca, a roupa clara, repele o mosquito. Então, uma outra dica, principalmente para crianças, use roupas brancas, roupas claras, porque o mosquito ele é repelido pelas roupas claras, mas ele é atraído pelas roupas escuras. Tudo isso é bom de ter esse espaço para divulgar, porque são pequenos detalhes que somados fazem uma grande diferença. Doutor, a gente está falando de como repelir, né? De como distanciar esses mosquitos ao máximo do nosso corpo. Até aqui falamos dos repelentes de pele, do uso, né, em contato com a nossa pele. Mas também tem aqueles repelentes que são elétricos, que são colocados na tomada, que são baforizados no ambiente. Esses repelentes, eles funcionam, ajudam, são necessários ou não adianta muita coisa? Eles são excelentes para espantar pernilongo. Para o Aedes, não. O Aedes não dá muita bola. É duro na queda o Aedes, né? O Aedes é duro na queda. Não dá muita bola para ele, não. Para você, outra grande dica, ter mais proteção na sua casa, a grande dica é que você coloque telas. Telas, qualquer marcenaria faz, a telinha que você põe nas janelas, onde o mosquito não
vai ter chance de penetrar. Crianças que vão dormir durante o dia, colocar o véu sobre a criança, geralmente dormir com uma blusinha de manga comprida. Então são medidas que a gente vai somando e vai chegando a um bom resultado. Então, a maneira mais eficaz de combater toda essa estrutura que o Aedes provoca é, de fato, a ação comunitária. Esta é a maneira certa de se combater essas doenças. Mas padre, a gente fala, mas, doutor, como é que eu vou dar fim à minha coleção ou ao meu hobby de ter orquídeas no fundo da minha casa? E a orquídea tem aquela folha com uma conchinha para parar a água para desenvolver mosquito. Ah, doutor, mas como é que eu vou mexer lá no fundo da minha casa que está tendo uma reforma? Vire os latões para baixo, mas todo dia tem que fazer isso, dá trabalho, dá. Mas é uma maneira... A gente sabe que 100% não vamos conseguir, sim, mas o máximo possível que nós conseguirmos evitar a água parada, e detalhe, a água pura, né? Não é água suja que eles vão, é água potável lá. Olha, essa era uma outra curiosidade. Antigamente pensava-se que era somente a água estagnada, a água suja. Pois, olha que o Aedes começou agora a encontrar o larvas de Aedes em caixas d'água com água limpa, né? Vamos chamar assim. Por isso, uma outra coisa, confira se a sua caixa d'água está totalmente fechada. Essa época, em muitas regiões do Brasil, está tendo muitos ventos, a gente está vendo no noticiário, ventos de não sei quantos quilômetros. Esses ventos podem destampar a sua caixa d'água e você está com um criadouro aberto no teto da sua casa e você não está nem sabendo. Então, confira se a sua caixa d'água também não foi aberta pelo vento que está. Nós estamos com vento e chuva, tá? Com tudo, né, padre? Tá difícil. O período é favorável, né? Estamos aí às portas do verão, né? E o verão vem o calor, vem as chuvas, que são bem propícios, né, para que o mosquito se prolifere e faça com que isso aí cresça cada vez mais. Por isso, você que está em casa nos assistindo agora, tenha a certeza e a convicção de que a sua ação ela é fundamental para o combate ao mosquito Aedes aegypti, esse mosquito transmissor da dengue, também do Zika, né, e do chikungunya. A novidade aí, o chikungunya. Porque a sua ação é que vai fazer a diferença. Se cada um de nós pudermos realizar algo a mais, nós iremos conseguir resultados melhores e maiores. Doutor, as notícias que correram nas redes sociais, nos jornais, né, é que teve uma incidência maior de microcefalia no Nordeste do Brasil. Recentemente, pelas redes sociais, nós tivemos notícias de que essa incidência aconteceu dado a um lote de vacina contra a rubéola. Vamos ver uma matéria que nos fala sobre isso? Vamos lá. Preocupação. Atualmente, essa é a palavra mais comum no vocabulário das mulheres em Recife. O motivo é o crescente número de casos de bebês que nascem com microcefalia, que é quando a criança tem a cabeça menor do que o normal. E qual que é o sentimento que a senhora tem? É medo, preocupação? Medo. Preocupa, né? Porque é bastante caso que está acontecendo, né? A preocupação das mulheres aqui em Pernambuco tem um adicional. O estado foi o que mais apresentou casos suspeitos de microcefalia. Dos 1.248 registrados até agora pelo Ministério da Saúde, 646 são aqui de Pernambuco. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff veio a Recife para anunciar o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. O plano envolveu 19 órgãos e entidades e está dividido em 3 eixos de ação: mobilização e combate ao mosquito, atendimento às pessoas e desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. O anúncio foi feito depois de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, ministros e autoridades do estado de Pernambuco. Para combater o mosquito, será instalada a Sala Nacional de Coordenação Interagências, que vai funcionar no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do SENAD, no Ministério da Integração Nacional. Também serão instaladas salas estaduais, que vão contar com a presença de representantes do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, Defesa Civil e Forças Armadas. Serão realizadas mobilizações com agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.
para envolver a sociedade no combate ao mosquito, professores, alunos e familiares vinculados ao programa Saúde na Escola, ligados a universidades públicas e privadas e institutos federais, serão incentivados a participar das atividades de prevenção. Também serão realizadas ações de mobilização entre os profissionais e usuários dos Centros de Referência de Assistência Social da Rede de Segurança. Outra frente é no atendimento às pessoas. Será disponibilizado a todos os profissionais de saúde o protocolo e diretrizes clínicas para o atendimento à microcefalia. Além disso, o Ministério da Saúde vai ampliar a cobertura de tomografias e apoiar a criação de centrais regionais de agendamento dos exames. Profissionais da educação básica e os médicos do programa Mais Médicos também serão envolvidos nas ações de promoção, prevenção e assistência aos pacientes. E o terceiro eixo de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. O governo federal vai incentivar a realização de pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias para o diagnóstico do vírus Zika e fomentar pesquisas para o controle do mosquito Aedes aegypti, com técnicas inovadoras e manter uma ação permanente de geração de conhecimento. Então, doutor, Pernambuco se tornou a sede de combate, não é, à Zika. Finalizava a minha fala antes de vermos o VT, que surgiram vários mitos, não é, em torno do índice de microcefalias em Pernambuco. E um deles foi que existiu um lote de vacina contra a rubéola vencido que foi aplicado nas gestantes. Isso é verdadeiro? Primeira pergunta. A segunda, por que lá a incidência da microcefalia é bem maior do que nos outros estados brasileiros? Excelente pergunta, padre. É uma oportunidade que nós temos para falar para todo o Brasil que é mais uma mentira, mais uma lenda divulgada pelas redes sociais. A vacina, vencida ou não vencida, não tem poder de transmitir Zika vírus. E aí, vou aproveitar, vou ampliar um pouquinho. Saiu no noticiário uma verdade, mas essa verdade foi deturpada. Foi identificado que homens com Zika vírus, eles, no esperma desse homem, foi encontrado, desses homens com Zika vírus, é encontrado o Zika vírus. Então, o Zika vírus é eliminado pelo esperma do homem. É eliminado pelo leite materno da mulher. Isso são fatos que foram identificados. No sangue, você também vai ter o Zika vírus, se eu tirar sangue de uma pessoa que está com Zika vírus. Só que estas vias não são vias de contaminação. Então, não é por isso que uma pessoa pode dizer assim, olha, eu peguei Zika vírus através da relação sexual, porque o meu marido estava com Zika vírus. Mas o feto, não é a fecundação de alguém que tinha o Zika vírus, de um homem que fecundou um óvulo, pode gerar um feto com Zika vírus? Não pode gerar um feto com Zika vírus. Importante observação. Então, não é transmitido, ele está no esperma, mas não se pega Zika vírus pela relação sexual. Ficou claro essa parte? Ele então, está no leite materno, mas não se pega Zika vírus. Então vamos deixar muito claro para os nossos telespectadores, para mim também, que só se é contaminado pela picada do mosquito. Única e exclusivamente pela picada da mosquita fêmea do Aedes aegypti. Só e somente só. Nada de vacina, nada de relação sexual, nada de transfusão de sangue, nada de leite materno, nada cientificamente documentado até os dias de hoje. E por que lá em Pernambuco tem esse monte de casos que foram comprovados e nós estamos acompanhando, inclusive acabamos de ver que lá se tornou agora a sede do combate, o lançamento da campanha, né, contra o mosquito da dengue e do Zika. Por que Pernambuco e não Porto Alegre? Porque Pernambuco é uma cidade muito quente. Porto Alegre é fria. Porque Pernambuco chove. E, infelizmente, em Pernambuco tem vários depósitos, vários criadores do mosquito. Então, para ver como a influência
climática é importante. É uma região tropical, muito quente, tem as chuvas de verão com muita frequência e lá tem o criador. Tudo aquilo que o Aedes precisa, calor, água estagnada para a sua multiplicação. Então, quer dizer que lá o Nordeste inteiro, não somente Pernambuco, né, é um lugar favorável para... Uma curiosidade, padre, por que Pernambuco? Isso daí, por incrível que pareça, é um sinal que os nossos pesquisadores de Pernambuco estão anos-luz à nossa frente aqui de São Paulo. Por quê? Porque como eles têm a doença convivendo com eles, eles estudam muito, eles pesquisam muito. Tanto é que foi em Pernambuco o local onde se descobriu pela primeira vez no mundo que bebês, filhos de mãe que tiveram Zika vírus durante a gestação, tinham o vírus. Porque aconteceu isso também na Polinésia Francesa, mas lá ninguém descobriu. Então, nossos pesquisadores lá de Pernambuco conseguiram descobrir isso. Então, eles estão estudando a fundo e estão descobrindo essas coisas. Então, por isso que Pernambuco se tornou um centro muito grande, porque lá tem... E tem um outro fator também. Como lá os médicos de lá, eles convivem muito, eles são mais preparados do que nós aqui do Sul para dar diagnóstico. Eu tenho vários colegas lá em Pernambuco que eles falam, olha, eu olho na cara do paciente e já sei, você é dengue, ou você é zika vírus, ou você é chikungunya. Aqui em São Paulo, quando a gente vê pouco, a gente fica, não, será que é, não é? Então, eles têm mais prática e, por isso, eles dão mais diagnóstico do que nós. Então, por isso que parece que lá tem mais zika vírus do que aqui. E nós estamos aqui desmistificando os casos de microcefalia, sabendo quais são as raízes, sabendo quais são os fundamentos e aquilo que são verdades e mitos dessa doença que está trazendo grande preocupação ao nosso povo brasileiro. Nós estamos no Vida e Saúde, não sai daí, contamos com a sua participação e audiência.